galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a PQP, Performa que Pode, nosso bate-papo semanal sobre tecnologia, inovação e empreendedorismo. Eu sou o Léo Tristão e estou aqui com meu sócio e grande amigo Léo Pinheiro para receber uma fera do mundo da tecnologia, Celso Santos, gerente de TI da Cofco. Celsão, obrigado por ter vindo e aceitado o convite, um prazer em revê-lo, mano. Eu que agradeço, Léo, pelo convite, tá junto contigo aí, tava com saudade aí. Verdade, tem tempo que a gente não se via, né? Você tem saudade do Léo? Pô, tenho, eu tenho saudade Você quer de presente? Eu tenho saudade da época que a gente era amigo, né? Que ele me chamava pra ir em Piracicaba, comer um churrasquinho. Pô, toma Verdade. esse. Eu acho que eu quebrei alguma coisa, porque ele nunca mais me chamou. A última vez que a gente se viu foi num churrasco lá em casa, verdade. Foi numa dos relaxamentos da pandemia, né? Que começou a abrir, eu fiz um churrasco lá em casa, um petit, tava só você e um outro casal de amigo meu. Mas eu trabalho com o Celso já há bastante tempo. Você lembra desde quando? Já esteve... Puta, cara, eu tava pensando aqui. Acho que nosso primeiro projeto junto, vamos lá, vamos ver se minha memória não me trai. Galvani. Sim. 2012, 2013. Acho que não antes disso, acho que foi 2012. Galvani. Sim. Aí depois a gente foi para projeto na Yara. E foi quando a gente perdeu o contato. Aí você fez alguma coisa errada. Eu quebrei alguma coisa. E aí acabou. Não, o Celção saiu da Yara. A gente tá lá ainda prestando serviço. O Celção, obrigado de novo por ter vindo, cara. Muito legal bater esse papo contigo. Já construímos muita coisa junto. Né? Acho que a gente escolheu você para abrir a segunda temporada junto com a gente. Porque a gente construiu muita coisa junto e você viveu com a gente muita história da Performa. Você viu um período de crescimento nosso também muito legal e os projetos que a gente fez com você sempre foram muito bons. E eu queria que você contasse pra gente um pouquinho de como é que foi tua origem, de onde você vem, como que você veio parar na área de TI. Tá. Pra começar a história, eu queria falar um pouquinho lá atrás, lá quando eu era adolescente. Acho que a minha paixão por tecnologia, acho que começou quando eu era adolescente, quando meu pai comprou um computador, e não por causa de mim, por causa da minha irmã, que ela fazia um curso técnico de informática. Legal. E Sua aí, irmã é mais velha que você. Minha irmã é mais velha que eu, uns 4 anos. E ela tá na área ainda? Não, nunca trabalhou na área. Fez o curso técnico de informática, mas nunca trabalhou na área de informática. É que a gente vai descobrir o porquê. Vamos lá. O Celso quebrou o computador. Mais ou menos isso. É nada. E aí acho que a minha paixão começou com aquilo, né? Uma coisa nova, não era comum lá em 1998 ter computador. Eu comecei a mexer assim. E aí quando cheguei na época de escolher que curso técnico eu ia fazer, cara, queria muito fazer informática. Só que por influência do meu pai, um mês antes de começar as aulas, ele me convenceu a trocar o curso. Aí eu mudei de informática para eletrônica. Caramba. Ele falou assim, sua irmã fez informática, nunca trabalhou na área, não dá certo, não sei o quê, faz eletrônica. Músico, né? Pai, eu quero ser músico, não, isso não dá dinheiro, filho, vai fazer outra coisa. Aí fui lá, né, como um filho bem obediente, né? Legal. Eu falei, legal, pai, eu vou te ouvir aí. Aí fiz o curso de eletrônica, trabalhei na área uns 4 anos. E aí, quando eu estava trabalhando... Como técnico em eletrônica? Como técnico eletrônico. Que da hora! Eu consertava, sabe o quê? Sabe impressora fiscal, essas impressoras de supermercado, de farmácia. Era o que você dava manutenção. Dava manutenção naquilo. E aí, na empresa, depois de um certo tempo, eu virei um líder técnico ali. E aí, comecei repensando a minha carreira, chegou no momento de decidir que faculdade eu ia fazer. Ao invés de seguir uma carreira técnica, tipo de engenharia ou até de TI, eu decidi fazer administração. E aí, até para poder ajudar como gerir e tal, eu imaginei que ia ser legal. E aí foi aí que eu também não é um fato importante aí que eu acho que você nem sabia. É interessante. Ele é um cara que tinha uma paixão por TI, foi para eletrônica e se apaixonou por gente no meio do caminho e fez administração. Legal. E agora que você me contou essa história, faz sentido. Eu tô puxando pela memória aqui. Os projetos que a gente tocou junto, você sempre estava envolvido na área de gestão do projeto. Sim. E não de execução. Né? Você participou, obviamente, você ajudou muito a gente várias vezes como um key user, ou ajudando a gente em teste, ajudando a gente em refinamento de requisito, prototipação de tela, enfim. Mas realmente eu não lembro de você codificando. Ou seja, você nunca foi coder, né? Você nunca foi programador, né? Não sei fazer nem macro no Excel.
Mas sempre com a visão de negócio. Sempre com a visão de negócio. Legal. Acho que essa carreira um pouco invertida, né? Vindo de administração, vindo do negócio para TI, me ajudou aí a sempre estar focado bem em processo, focado em negócio, para poder conseguir, junto com, no caso, empresas igual a sua, nos ajudar aí na parte técnica, né? Mas Legal. fazendo essa ponte bem forte aí com o time de negócio. Que muitas vezes existe uma dificuldade, às vezes, do negócio falar direto com uma empresa de tecnologia, pela linguagem, às vezes não conhecer o negócio especificamente. A gente em tecnologia tem um povo tudo estranho, né? A gente é estranho mesmo e precisa, às vezes, de tradutor, se não tiver. Mas o Lean veio justamente para ajudar a gente nessa. O Design Thinking e o Lean UX, eles ajudaram muito a gente criar realmente uma linguagem comum. Para resolver problemas. Eu tenho isso muito claro, né? Mas deixa eu continuar aí minha história. E aí fui fazer administração, aí você vê como que às vezes as coisas conspiram, né, para aquilo que você gosta, né? Tava acho que no penúltimo ano da faculdade, numa aula de informática. Na época chamava informática, né? Eu acho que foi mudando tanto informática, sendo informação, hoje chama mais TI, inovação. Tecnologia. O professor falou assim, tem uma empresa de tecnologia, ela está dando uma academia de um sistema fiscal. Que empresa que era? MasterSaf, que hoje atualmente é a Thomson Reuters. Comprado. Falou assim, academia de graça, só precisa passar no processo seletivo. O único requisito é que tenha conhecimento na área fiscal. E você tinha? E na época, que eu já tinha, quando eu estava na faculdade, comecei a fazer estágio numa empresa automotiva e eu estava trabalhando na área fiscal. Então, assim, saí da eletrônica para a área fiscal, sabe? Tudo muito nada a ver, assim. Parecia que não sabia muito o que queria da vida, né? Mas... E aí, cara, fiz o processo, passei, fiz academia, acho que em dezembro de 2008. Cara, virou o ano, acho que em fevereiro, mandando currículo... Aí consegui meu primeiro emprego na área de TI. Comecei numa consultoria, né, que era focada aí. Tinha vários pilares, né? Pilar SAP, pilar da JDE e também MasterSaf. Isso em que ano? Em 2009. Tá. 2009, o ano que surgiu a Performa. A gente surgiu junto. Olha que legal, né? Ele contou assim um roteiro, né? Que se chega depois de um tempo de carreira, as pessoas falam assim, nossa, como que você chegou até aqui, né? Aí não tem uma linha muito clara, né? Você vai fazendo coisas e aquele repertório que você monta, de repente faz sentido, né? E aí você começa a aplicar isso em torno de uma necessidade ali, numa oportunidade que aparece. Cara, muito bacana aí sua história, hein? Bem legal. Mas aí, assim, não sou formado em TI. Só que isso me trouxe algumas coisas contra, né? Só que aí eu tive que pedalar, né? Mas no final eu acho que te trouxe mais positivo. Eu lembro na atuação, porque realmente você trazia uma visão diferente para dentro dos projetos. Eu achava isso super legal, né? Pelo menos fazendo minha impressão de quem trabalhou contigo, né? Tanto como par, como sendo liderado por você em alguns projetos dentro da Galvani na época, né? Você sempre foi muito resolvedor de problema. Do tipo assim, tem alguma facilitador, coisa... né? Tem alguma coisa enroscada? Remove impeditivo. Espera aí que eu vou remover impeditivo. esse impedimento. A gente tem um impedimento, deixa comigo que eu vou resolver. E com uma fluidez que poucas pessoas que são da área, que são 100% técnicos, conseguem. E aí não consegue ter essa visão mais ampla, né? Isso aí foi legal. A gente... Ô Celso, e aí você ficou na consultoria e depois você já foi para a Galvani? Sim, eu fiquei na consultoria... um ano e pouquinho, e aí a Galvani me convidou para trabalhar. Você já prestava serviço na Galvani? Cheguei a prestar um tempo. Tá. Cheguei a prestar um tempo. Até o MasterSaf lá foi eu que terminei de implementar. Ali. Na época, lá era JDE, né? Na época era JDE. Era JDE Edwards e o MasterSaf como solução fiscal. Isso mesmo. E aí foi quando a gente vendeu para a Galvani a primeira vez, que eu tô te falando, acho que foi 2013, alguma coisa assim, que a gente entrou e a gente começou a trabalhar junto. E aí, como é que foi a migração, Celção, de uma empresa de prestação de serviço para o outro lado do balcão, para você passar agora a consumir serviço, estar dentro de uma empresa maior, com processo? Como é que foi esse momento na tua carreira? Ainda bem que foi cedo, Léo, porque assim, você trabalhar em consultoria e você trabalhar numa empresa, eu vejo que é um pouco diferente.
Acho que quando você está na consultoria, você consegue ser um pouco mais especialista, consegue focar ali. Se você não se dá muito bem com um cliente, por exemplo, você tem a oportunidade de trocar. Na empresa não é muito bem assim, né? Então você tem que conseguir navegar bem nos vários níveis da organização. Sim. Você tem que ler o jogo ali do mundo corporativo para você saber como que você influencia, quem são os influenciadores. E como que você toca esse dia a dia. E aí você não consegue ser tão especialista, né? Aí você tem que ter uma visão mais holística ali como um todo. Legal. E aí, Galvani, quais foram os principais desafios para você no início da carreira no mundo corporativo? Foi isso, de entender o jogo, como funciona? Ou os desafios técnicos do dia a dia também eram diferentes e mais complicados, menos complicados? Como é que era a tua leitura disso? Eu acho que você tocou em 2 pontos cruciais. Acho que, primeiro, essa adaptação, né, de estar trabalhando na empresa e vendo o que é bom para a empresa, e tem que analisar muito mais. E a parte técnica, porque inicialmente eu fui por uma zona de conforto, né? Que eu era um especialista na solução Master SAF e eu atuava... Fui cuidar do Master SAF internamente, aí eu contratava as consultorias, então eu conseguia criticar no nível mais profundo. Sim. As consultorias sofriam um pouquinho na minha mão. Mas com um certo tempo foi abrindo um pouco ali o meu leque de atuação, né? Então, saindo um pouco da área fiscal, comecei a atuar na área financeira. Então, fui conhecendo também outros processos da companhia, e aí também comecei a atuar no JD Edwards, na parte financeira, na parte do back-office, que aí foi um pouco das primeiras dificuldades que eu fui tendo ali no meu começo de carreira. Legal. Celso, falando um pouquinho do que a gente chama hoje de ambidestria organizacional, né, que é aquela história. Cara, a gente tem que estar preocupado com inovação, né, novos processos, realizar melhor as tarefas, mas a gente não pode descuidar do business as usual, da operação, né? A operação, e principalmente no tipo de empresa que você acabou se especializando, você construiu sua carreira, né? Que no mercado você trabalhou Galvani, foi Galvani, Ara, Raizen e agora na Cofco, né? Que são empresas com uma operação muito nervosa, muito demandante, né? Empresas muito demandantes do ponto de vista da operação. Como é que é esse equilíbrio entre o tempo que eu tenho para inovar processos, trazer soluções e o tempo de operação, cuidar da operação, ver o que está pegando? Como você gerencia teu tempo? Como você atua nesse sentido nas empresas que você já trabalhou? Legal, muito, muito boa pergunta, Léo. É um desafio enorme, assim. Tem até uma fala do meu atual gestor. Ele falou assim, um CIO, ele muito provavelmente não vai ser mandado embora por não inovar, mas se a operação não funcionar bem, se não faturar, com certeza vai custar a cabeça dele. Ele vai rodar. Então eu vejo que não é fácil você separar um tempo da sua agenda para poder olhar para o tema inovação, principalmente quando você atua nos 2 pilares, né? Atualmente eu estou focado só em projetos, né? Mas na Yara, na Galvani, até na Raizen, eu atuava com os 2 chapéus. Então, era um pouco realmente difícil. Então, assim, coisas que eu fazia ali para poder separar um tempo, né? Abrir agenda, pelo menos uma vez por mês, para receber um fornecedor que te manda um e-mail, faz um contato, que quer demonstrar alguma solução, até para poder ver se dá match com alguma necessidade que eu tenho mapeada ali internamente com as áreas de negócio que eu atendo internamente na companhia. E também outra coisa que é importante fazer é tentar traçar um roadmap para o ano e também tentar pensar um pouquinho mais a médio e longo prazo de onde que você quer levar a sua área de tecnologia. Então... Isso é interessante. Isso é interessante. É uma dificuldade imensa. Todo mundo que a gente conversa, né? Eu acho que o grande desafio da área de TI, né? Quando a gente, e aí eu estou falando da área de TI como um todo, né? Não só de separando operação, projetos, sustentação, inovação. Para mim, isso é uma crença minha. Acho que todo mundo deveria pensar em inovação. Eu tenho essa crença do tipo assim, cara, eu posso estar na operação cuidando exatamente de operação, mas eu acho que um tempo da minha agenda deveria estar voltado para a inovação. E um pouco mais do que uma vez por mês.
Sim. Tô falando assim, talvez meio período por semana, no mínimo. Que legal que assim, a área de TI, né? O povo da TI foi por muito tempo os inovadores. Né? E quando a gente não tinha ainda essa figura a diretoria ou as pessoas da inovação, eram aquelas pessoas que eram demandadas, né? Tipo assim, o que pode fazer diferente? Como que a gente pode melhorar? Então sempre rolava aquela reunião também vindo do mundo corporativo, né? Não, chama o pessoal da TI, que a gente precisa saber o que tem pra gente poder fazer melhor, mais rápido, né? Sempre havia essa demanda. E aí quando você estava trazendo, poxa, bom ponto, difícil essa ambidestria, a gente acaba sendo engolido pelo dia a dia, né? A operação é uma draga. Come a gente. Operação é uma draga. Só que aí a gente chega naquele ponto, né? A operação tá comendo a gente tá vendo aquilo que a gente tá sofrendo. Falei, poxa, isso daqui a gente deveria ter feito desde... Aí você fala assim, lá atrás eu deixei passar e tinha essa oportunidade. Como que você consegue olhar, né? A gente entendendo que assim, uma coisa que é nova, que está no futuro, um dia vai virar presente. Né? Então, assim, um dia é o nosso viés da ambidestria. Né? Eu tenho algo que um dia vai virar presente, mas como eu tenho uma grande organização, uma grande corporação, eu preciso me preparar para aquele futuro quando ele se tornar presente. Eu não vou ter muita velocidade para fazer isso no curto prazo. Então, como você consegue patrocinar essas visões de longo prazo? Né? Aí, tendo esse chapéu de eu estou aqui à frente de projetos, dentro da área de tecnologia, como que você olha para aquele futuro que você acredita muito, que ele vai virar um presente num médio prazo, e você leva a organização, traça planos, traça projetos, e começa a costurar toda a parte política da organização? Boa pergunta. Hoje, atualmente, como eu atuo só em projetos, assim, como que normalmente eu trabalho, tá? Primeiro, eu tento entender qual que é a estratégia do negócio. Porque, assim, cá entre nós, adianta alguma coisa inovar, sendo que o valor que às vezes entrega é muito baixo? Cara, inovação sem dinheiro não é nada. Cara, Celso, a gente fala exatamente isso. Inovar por inovar não existe. Vai largar resultado no caixa da empresa? Vai. Então, vamos embora. Não vai? Cara, a gente não tem essa visão romântica. A gente não tem tempo mais para visão romântica. Não tem visão romântica. E existem correntes de pensamento diferentes. Sim. Né? Existem que eu respeito muito, falam, não, tem que inovar por inovar, porque senão, né, a história da pesquisa pura e a pesquisa aplicada. Né? É que eu acho que é diferente. Né? A gente é fã da aplicada. Mas se eu tiver que escolher, eu sou fã da pesquisa aplicada. Porque, para mim, inovação tem que trazer resultado. Isso aí eu tô, totalmente alinhado contigo. Né? Olhar a estratégia da empresa, né? E falar, cara, meus projetos estão mirando nisso aqui, mirando nessa estratégia, estou gerando resultado, beleza, vamos em frente. Né? Hoje vocês fazem isso lá na Cofco, de olhar a estratégia da empresa para tomar as decisões. Até quando a gente vai explicar um pouco da nossa estrutura de TI para o negócio, a gente separa bem assim, ó. Essa estrutura aqui que cuida da operação, então é lá o dia a dia, olha o hoje. Essa estrutura que é o que eu faço parte, é a que a gente olha para o futuro. Então a gente está pensando na Cofco lá na frente. E a gente vai preparar a Cofco na evolução dela, onde que ela quer chegar, de uma maneira mais organizada, mais inovadora. Então, assim, puxando o gancho. Então, você entendeu a estratégia do negócio para o ano, para o médio prazo, para o longo prazo. Às vezes é um desafio, porque às vezes não está muito claro isso, mas é o que tenta buscar. E com base nisso, aí com o meu time de solução, que aí a gente vai começar a ter as ideias. E aí vai prospectando fornecedores, ou vai usando a própria nossa experiência que a gente teve em outras empresas, para que consiga pensar. Tudo é inovação? Não. Tem vários projetos que são projetos tradicionais, para fazer um controle, para continuar fazer com que a empresa tenha suas operações. Mas nesse monte de desejos, né, e dessa estratégia que a gente vai quebrando ali, o que a gente vai precisando melhorar, a gente vai colocando pila de inovação. Putz, isso daqui dá para ir pelo caminho de inovação. Isso daqui dá para a gente tentar pensar em procurar uma startup que poderia nos ajudar nesse aspecto, entendeu? Então, eu sempre trabalhei muito para a área de back-office, para a área de finanças. Sim. E às vezes, assim, o número, cara, tem que bater, às vezes não tem chance. E às vezes é mais difícil você inovar nessa área, né? Então, você foca, às vezes, você consegue inovar mais numa área de operação, né? Vai dar um problema ali, mas você consegue ajustar. Agora, o número errado, cara, o mercado não perdoa, né? Sim.
Cara, você falou uma coisa bem legal. Você falou assim, pô, a gente pega o time, a gente aproxima do cliente. Aí eu vou trazer uma pergunta conceitual, né? A gente tem... Eu vivi do outro lado, né? Eu não era o cara da TI, mas eu era o usuário que tinha ali o ponto focal de negócio sempre ali conectado com a TI, que tentava fazer a ponte. Então a gente vê muito esse movimento, e aí o mercado de inovação faz muito isso também, né? Da gente se aproximar cada vez mais do usuário, de ir a campo, de estar mais presente. E aí a gente tem as nossas estruturas tradicionais, organizacionais, né? Tem a área de TI com as equipes, as pessoas aqui embaixo. Tem a área de operações com as pessoas aqui embaixo. E são áreas e pessoas distintas. Mas quando a gente vai promover melhoria, transformação, a gente vê esse movimento de mescla, né? Sim. E aí vem aquela pergunta, ainda faz sentido essas torres? Ou isso precisa estar começando a se embaralhar cada vez mais, ou seja, estruturas cross, misturadas, né, combinadas, né? E olhando aí para as estruturas, pelo menos para as áreas, mais como um viés estratégico, né? Não de trabalho, né? Para que haja essa interação. Como que você vê isso, né? Isso é mais positivo, mais fácil de ser aplicado do âmbito de resultado e do âmbito também de operação. Tipo assim, legal, isso tudo faz muito sentido, mas, cara, para fazer isso acontecer dentro da organização é muito complicado. Como que você vê essa mistura, né, de operação com o pessoal de tecnologia para que eles possam trocar informações? Operação do negócio, você diz? Ou operação TI com projetos? Não, negócio. Assim, eu já trabalhei em empresas que criaram uma squad que misturava um pouco essa questão aí de TI, de negócio. Mas assim, a maior parte das empresas que eu já passei é o modelo tradicional. Eu vejo que é muito positivo quando a gente tenha um objetivo comum. E aí que você cria um projeto, cria uma estrutura ali, que você pode usar bem essa mescla para conseguir unir ali o conhecimento e a habilidade de cada um para poder chegar no melhor produto ali para a organização, entendeu? Legal. Então, eu acredito nessa mescla, assim. A gente fala bastante sobre alinhamento de propósito, né, na inovação, cara, faz todo sentido. Todo mundo tem um objetivo, um foco, e essas pessoas distintas de lugares diferentes, né, se conectando, né, dentro do mesmo propósito, mas cada uma com um ponto de vista, mas convergindo, né, pelo propósito ou pelo objetivo. Muito bacana. E como que está esse movimento? Você consegue aplicar isso no seu dia a dia hoje? Como que você operacionaliza isso? Essa captura com a área de negócio, né? Do dia a dia, do que você vai precisar fazer quando você está construindo o seu roadmap de planejamento futuro? Como que você envolve, inclusive, essa área de, olha, estou vendo algo que você não está vendo, né? Que normalmente o time de tecnologia, né, tá com essa visão num mundo que, para quem está na operação, isso não existe, né? Como que você faz reduz essa distância hoje no dia a dia? Eu construo junto, né? Então, eu tento entender primeiro ali qual que é o roadmap estratégico do negócio. E aí vejo onde ele quer chegar em cada ano, para onde que ele quer melhorar, exploro hoje quais são as fragilidades, quais são os impedimentos que fazem com que ele não consiga atingir aquilo que ele quer. E aí, com base nisso, volto para casa para pensar e depois a gente vai construindo através do brainstorm. Legal, com essa dor aqui, se a gente fizesse essa iniciativa aqui, melhoraria? Sim. E aí a gente vai construindo junto, mas sempre falando a linguagem de negócio. Uma vez que está ali o que precisa fazer para resolver a dor, aí a gente vem para casa para escovar bit. E aí vê que tecnologia vai aplicar. Porque muitas vezes a TI a gente tem uma caixa de ferramentas, né? Muitas vezes você precisa de um SAP, mas muitas vezes, cara, você pode usar um Excel. Mas agora a gente está mais avançado, né? Agora a gente está usando muito o Power Platform. O Power Platform. Então, cara, Power Platform está na nossa licença, não tem custo nenhum e resolve a vida do cara, entendeu? A gente tem vários cases aí de Power Platform que realmente o usuário vê valor. E no final do dia, para ele, não importa muito ali a carinha, né? Importa que realmente automatizou o processo, que o processo está fluindo bem, que realmente está confiável. Que legal, né? Não importa muito o que, mas o que eu quero é o meu problema resolvido. É isso aí. Não, e essas ferramentas, a gente tem discutido bastante sobre isso na Performa, né? Essas ferramentas, a Power Platform pode ser, de alguma maneira, considerada uma plataforma low code, né? Porque você acaba tendo muitos aceleradores, né? Componentes que aceleram o teu desenvolvimento de soluções,
E, cara, às vezes para você testar uma hipótese, do tipo assim, será que isso aqui vai funcionar antes de eu desenvolver um sistema inteiro? Se eu consigo simular vamos lá, se eu consigo construir um MVP, né? Tudo bem que a gente fala, a plataforma Power da Microsoft, ela acaba sendo escalável, né? Porque a gente brinca assim, cara, MVP não escala. Né? Você constrói MVP para testar uma hipótese. Né? Cara, testou a hipótese, funcionou, beleza. Então agora vamos construir certo produto. Né? A gente usa o MVP para definir qual é o produto certo a ser construído. Na plataforma Power, cara, a gente tem entregue lá na Performa muita coisa definitiva. Vira solução definitiva para o cliente. Né? Porque é uma plataforma extremamente robusta, escalável, etc. E fácil de testar a hipótese. Então, realmente, o usuário, essas pequenas... Primeiro que eu considero isso inovação. Tá? Eu, Léo, considero isso inovação. Esses pequenos aceleradores... E ele tem vários componentes dentro que é de inovação, né? Não, mas eu estou falando não a plataforma, não a tecnologia. O que a gente está entregando para a área, para o usuário, para a empresa. A transformação. A transformação. Essas pequenas transformações de trabalho, né? Como, por exemplo, a gente fez para o cliente, olha que coisa simples. Cara, era um checklist de empilhadeira. Você fala, isso não tem nada de transformação aí. Né? Era algo que era no papel e virou digital, usando plataforma Power. Cara, a gente trouxe tanta métrica depois que automatizou, depois começou a comparar, cruzar dados, virou um projeto de inovação. Isso aqui é legal, é que quando você fala... E antes, desculpa, Léo, antes era só assim, Léo, a gente precisa terminar com esse papel aí, cara. É um negócio que preenche, ninguém faz nada. Cara, começamos a medir vida útil, tempo de deslocamento, parada de manutenção, cara, um monte de informação importante para o gerenciamento das empilhadeiras. Sensacional. Sabe? E isso para mim é inovação. Tipo assim, Léo, mas não tem ciência de foguete aí. Mas quem disse que inovação é ciência de foguete? Então, esse que é o ponto. Que é muito engraçado você falar assim, põe inovação na mesa. Não falou, sim, inovação. O que é inovação? Não, inovação para mim é quando você descobre... Inovação para mim é resolver meu problema. Assim, a minha visão pessoal é eu usar a minha criatividade, a minha capacidade em prol de criar uma solução para o meu problema. É que aí vem o pragmatismo de tem que ter resultado. Porque tem que ter resultado, porque está focado num problema. Então eu tenho um problema, tenho um desafio. Então eu vou pegar tudo que eu conheço e tudo quem eu conheço em prol de resolver esse problema. Então, quando a gente abstrai um pouco essa questão cool da tecnologia, da inovação e vai para uma coisa mais ampla, tipo, cara, o que você pode usar e combinar para resolver o meu problema? E aí você se liberta, né? Dessas amarras da tecnologia e fala, não, para você, cara, resolver seu problema mesmo, olha, só isso aqui tá ótimo, testa aí. Resolveu. Pô, legal. Aí a gente entra naquele negócio. Isso aqui é inovação? Isso para mim é inovação, porque eu combinei coisas em prol de resolver um problema e a pessoa usou, aplicou e resolveu. Aí quando entra assim, agora eu preciso que todos os usuários da empresa usem. Agora entramos no âmbito tecnológico. Né? Então é legal essa discussão, porque assim, a tecnologia, eu gosto de falar bastante isso, né? A startup vem, uma startup lá, não, porque eu estou fazendo aqui machine learning e tal, estou usando a tecnologia e tal. Falei, jovem, isso não vale de nada, porque tecnologia é meio, não é fim. Então é legal essa discussão sobre inovação, sobre tecnologia, que a gente dá essa separada, né? E a gente usa a tecnologia para escalar, né? E se for uma coisa que iniciou como um MVP, que a princípio não é, né, o fino da bola, mas está resolvendo, para que a gente vai complicar, né? Com certeza. E ouvindo você falar, no mercado assim, já vi vários movimentos, né? Tem empresas que... Legal, vou começar a inovar. Aí eles criam uma torre de inovação, uma área de inovação que começa a puxar a engrenagem, né? E já vi empresas que falaram, putz, eu comecei assim, só que hoje eu eliminei essa área, porque inovação agora, todo mundo tem que inovar. Não é lembra falar inglês no passado? Né? Que o pessoal, minha mãe falava, filho, você tem que falar inglês. Chegou um tempo que do tipo assim, ninguém mais pergunta se você fala inglês ou não. Virou necessidade. É uma linguagem comum. Virou linguagem comum. Inovação, para mim, uma área de inovação. Eu ainda vejo muito valor em empresas que têm uma área de inovação apartada pelo foco.
pela Sim. intencionalidade, desde que essa área esteja conectada com a estratégia da empresa. Sim. Você ter uma garagem de inovação por ter, não sei se o caminho é esse, né? Tenho certeza que deve ter case de sucesso no mundo, tenho certeza. Talvez até procurar e disponibilizar para a gente ver que realmente não é uma questão não é um certo ou errado. A minha visão, eu gosto da intencionalidade da área apartada. Porque aí essa área, se ela realmente estiver blindada pela companhia, ela não entra no bolo da operação. Porque, de novo, operação é um buraco negro. Né? Operação, se você tiver uma pessoa para suportar, vai usar. Se você tiver 100, vai usar os 100. Então vamos fazer um serviço aos nossos ouvintes. Então vamos jogar na mesa aí, ó. Como que eu inicio inovação na minha empresa? Aí vou colocar no ringue, tá? Vou botar no ringue aqui. De um lado, área de inovação. Diretoria, gerência, equipe. Do outro lado, entusiastas, agentes de transformação, espalhados. Vamos botar no ringue aqui para a gente discutir. Né? Como que a gente faz prós e contras. Ó, você começou aqui, área de inovação, está conectado com a estratégia. E aí, contras? Você já soltou alguns prós. Contras, na sua opinião? Dessa área destacada, isso. Primeiro, o fato dela estar apartada, eu fico preocupado dela não estar conectada na estratégia da empresa, ela começar a se comportar como uma área que tem funding infinito. Posso fazer o que eu quiser. Tipo, reunião padre do balão. Sabe? Tipo, você tá aqui discutindo o quê? Cara, amarra uns balão aí que eu vou. Né, cara? Pra onde? Amarra o balão aí, mano. Não sei se isso funciona. Eu fico com medo, né? Disso tá desconectado da realidade da empresa. Outro ponto contra. Eu acho que vira um silo. E tudo que a inovação prega é que você não tenha silos na empresa. É que normalmente, que você realmente é muito mais eficiente quando você está organizado em squads. Né? Squads multidisciplinares, eles são para mim muito, muito mais importantes do que uma área de inovação apartada. Né? Na Performa, como a gente faz, nós somos uma equipe multidisciplinar. Nosso comitê de inovação tem gente de todas as áreas da empresa. Tudo bem, a gente é uma empresa pequena, não dá para comparar. A área de TI da Cofco é 3 vezes maior que a Performa e olhe lá. Né? Talvez até mais. Então, apartado, eu vejo esse problema. Da desconexão e da área se comportar como do tipo assim, eu posso fazer o que eu quiser. Cara, sim, mas para mim deveria estar conectado com a estratégia da empresa. Agora eu vou fazer uma... Posso falar claro, manda ver. Contra aí, Léo, complementando o seu ponto de vista, que às vezes o restante da organização acha que a responsabilidade de inovar é só daquela área. Isso, excelente. Aí do tipo assim, eu não tenho o Celso lá, não é o gerentão de inovação? Inova lá. Né? E é isso, inovação é uma obrigação de todo mundo. Né? Essa preocupação, eu gosto muito dessa visão da inovação, é a empresa do futuro. Que você falou, Léo, eu estou preocupado com a empresa do futuro. Então eu tenho uma área de projetos que está olhando lá a empresa. Essa área, para mim, minha convicção como líder, é que essa área devia ser formada por um squad multidisciplinar. Com gente de todas as áreas da empresa, que são todas as áreas que estão pensando no futuro. Isso, para mim, faz muito sentido. Obviamente, não tem jeito, galera. Business as usual precisa. Né? A operação do dia a dia, ela não pode parar. Porque é ela, inclusive, que gera caixa para que a gente pense no futuro. Né? Esse pensar no futuro não tem jeito, ele passa por investimento. Ou seja, você precisa de funding. Né? Em algum momento você precisa de funding. A gente já teve até essa discussão, se eu não me engano, foi no bate-papo com o Murilo, se eu não me engano, que a gente falou sobre isso. Né? Onde que é mais fácil inovar? Numa empresa grande ou numa empresa pequena? A pergunta foi essa. E o Murilo falou, cara, é numa empresa média. Por quê? A empresa média não tem tanta governança ainda, porque esse é outro problema de empresa muito grande, que ela tem um nível de governança muito alto, que é necessário. Que ela é grande. Senão porque ela é grande. Eu não estou falando da governança como algo ruim. Não. É necessário. Ela tem muita governança, dificulta um pouco. Aquele medo que a gente já falou, inclusive, de muito processo, burocratizar o trabalho. Né? Agora, algum nível de processo é óbvio que é necessário.
né? A empresa média, ela não tem tanta governança e ela tem caixa. Ela tem ainda uma capacidade de investimento. Porque o problema da empresa muito pequena é capacidade de investimento. Eu vou colocar mais um aí. Tem gente, já tem um número de pessoas. Hoje, e a conversa com o Murilo passou muito por isso. Hoje, por que a gente tem um ambiente muito propício para inovação na performance? Porque a gente tem cérebro, né? Pessoas. A gente tem um nível de governança mínimo que não atrapalha a nossa cultura de inovação e a gente tem alguma capacidade de caixa para investir. O que a gente não tinha no passado, né? Uma empresa do tamanho da sua, a gente pode brincar, entre aspas, obviamente, que o caixa é ilimitado. Mas o apetite para risco, não. O apetite para risco não é ilimitado. E aí a gente começa a ter tanta trava para inovar que fica difícil. Vamos fazer um paralelo aí com o projeto? Quando a gente está implantando o projeto, né? Um projeto de um rollout de uma solução nova, uma ferramenta nova de sistema. A gente vai lá, monta aquele estudo, chama lá a área de negócio, traz a galera, aí monta aquele time de projeto. Modelão tradicional, né? Monta lá aquela equipe de projeto. Aí fica aquele pessoal lá estudando. Olha o paralelo. Parece que uma área de inovação, né? Tipo assim, porque eu peguei pessoas que estavam na operação, destaquei e guardei as pessoas no lugar. Legal. Para ajudar a botar no nosso dia a dia. Sim. Desenvolvemos, encontramos, viajamos, a reunião do balão lá, ficou todo mundo viajando nos melhores mundos do mundo. Legal. Teste integrado. E testa. Chama a galera, testa. Tudo bem, tá tudo certo, agora vamos dar go live, vamos fazer o rollout disso para dentro da empresa. Aí, quando a gente coloca para a operação, começa a dar choque. As pessoas começam a ter resistência, né? Tipo, isso aqui não serve, do outro jeito era melhor. A gente começa a ter esses choques de resistência, né? Resistência à mudança. Resistência à mudança. Olha que interessante. Então, o modelo da gente fazer uma área de inovação separada, que a gente vai ter pessoas fantásticas, super capacitadas, olhando para o futuro com coisas maravilhosas, se assemelha muito a gente fazer um projeto onde a gente destaca usuários que vão ficar destacados e alocados no projeto e em prol de fazer alguma coisa fantástica para a empresa. Os dois ambientes com o mesmo propósito. Mas quando a gente vai fazer isso virar resultado, que é tudo aquilo que a gente sonhou e planejou virar resultado, a gente barra na gestão da mudança. Como que a gente agora troca cultura? E esse era o gancho que eu queria pegar. Como que a gente agora faz essa mudança de cultura? Que é, eu fazia algo e sabia muito bem, conhecia aquilo, estava dentro da minha zona de conforto e agora está vindo algo diferente, que eu não reconheço, mas que estão me dizendo que eu vou precisar usar, ou seja, eu vou ter que me adaptar. E gera aqueles conflitos. Como que você lida com esse dia a dia na gestão da mudança hoje? Como os hacks que você já viu, que você já fez? Se fosse falar assim, cara, olha para isso aqui me deu trabalho, o que você poderia trazer de hacks aí pra gente? Cara, um ponto crucial que você comentou aí, além de trazer ao time do negócio junto, ter uma equipe multidisciplinar, eu vejo que sempre se você consegue quebrar essa solução e aos poucos implementando em produção e trazer o cara do dia a dia que vai operar para operar aquilo lá, você tende a ter menos resistência. E porque você vai mudando aos pouquinhos a vida dele. Sim. E vai incrementar. Além de ter menos possibilidade aí de você trazer uma disruptura para o negócio, né? Dependendo da solução, do tamanho da solução que você está implementando. Eu acho que outra coisa é o papel fundamental e bem importante de uma figura de change management da companhia, né? E o RH também nos ajuda muito em relação a isso, de como a gente influencia, talvez lá do alto escalão dos executivos, para que isso vai, através do comportamento, da atitude, fazendo que as pessoas comecem a incorporar aquela cultura, né? de inovar, de pensar diferente, que às vezes você vai resolver um problema, cara, não precisa gastar 1 milhão, né? Às vezes você consegue resolver aquele problema gastando 10 mil reais, entendeu? Com uma ideia realmente inovadora. Então, assim, esse fomento aí, acho que é o change management, time do RH, que acaba ajudando aí as companhias nisso.
Pô, tá aí uma dica pra gente montar um capítulo só disso, hein? Pra gente chamar alguém, o time de pessoas aí, pra gente fazer um capítulo só disso. Então, assim, a proximidade, porque no final do dia, a gente tá falando de tecnologia, disso, de inovação, de futuro, no final do dia é gente, né? Sim. No final do dia, a gente não tem sucesso, é pelo usuário, é pela aplicação, é pela decisão da pessoa de não adotar aquilo, né? Para mim, o gancho principal do designer é essa, né? Você estar centrado em pessoas. Sim. É isso. Porque no final do dia, não tem relacionamento entre empresas, gente. Para com isso. Existe relacionamento entre pessoas, né? As pessoas, obviamente, representam empresas, cada uma com o seu interesse, né? Procurando o melhor, né? Eu estou procurando melhor para a Performa, o Celso procurando melhor para a Cófico, mas no final das contas é o Léo que está conversando com o Celso. É o Léo que está conversando com o Pinheiro, né? Mesmo dentro de casa, quando a gente está defendendo pontos de vistas diferentes, né? E obviamente buscando o melhor para a Performa, no final é um relacionamento de pessoas, né? Onde eu preciso convencer, principalmente agora, né? A gente também fala muito disso. Antigamente, as decisões de compra, as decisões de implantação, as decisões de go live eram muito autocráticas. Né? Tipo assim, bem lá no passado mesmo, vamos usar SAP, comprava, o diretor assinava e falava, ó, galera, implementa isso aí, a partir de amanhã é isso. Hoje, as coisas já são mais transformacionais e eu acho isso uma baita evolução, né? As compras já não são mais autocráticas, elas normalmente já são tomadas num comitê. Os processos de implantação, hoje as empresas são muito mais transparentes. Pelo menos a gente vê isso acontecer nos nossos clientes. Um projeto vai começar, a empresa inteira é informada, a gente monta um plano de comunicação do projeto. Hot site. Hot site explicando, chama a galera para, por exemplo, quando a gente vai testar protótipo, a gente vai lá na operação testar. Quando você começa a envolver os usuários, porque aqui a gente tem a estratégia da empresa. Eu estou adorando o nosso bate-papo de hoje, porque o bate-papo está no plano tático. Então a gente está falando muito do tático aqui, né? E como a gente consegue facilitar a implantação do plano tático? Quando a gente começa a envolver a galera da operação, igual você falou, cedo. Cara, dá uma olhada nisso aqui que a gente está fazendo. O que você acha? Pô, esse cara do operacional, ele tem talvez não, eu não vou ficar em cima do muro, ele tem os melhores insights. Com certeza. Porque é ele que tá usa. O dia inteiro naquilo lá? É o dia a dia dele. Às vezes eu tô no ar-condicionado bolando uma solução pro cara que trabalha no sol. É verdade. Colhendo pedido na fazenda. Pô, se eu não envolver esse cara... numa boa, eu acho até injusto. Você chegar um dia, chama o cara lá segunda-feira, fala assim, cara, a gente atualizou teu tablet, agora mudou aí é uma outra ferramenta. Tem um vídeo aqui, tô te mandando um link de um vídeo que ensina a usar. Top. Deixa eu fazer um fechamento aqui, Então a gente falou sobre como a gente fazer uma área de inovação e aí chegamos ali embaixo, conectada com o estratégico, alinhada com a estratégia, mas foco em gestão de mudança. E agora a gente está indo para um outro papo, por outro lado do ringue aqui, que eu falei que a gente ia fazer um serviço para a galera, né? Então agora tá do outro lado do ringue, assim, como que a gente faz o negócio emergir de baixo, né? Tipo assim, que vem lá da base da empresa, ou seja, do usuário, né? Que são os agentes de inovação, os agentes de transformação. Quando a inovação ela não está só numa diretoria, ela está espalhada nas pessoas. E aí vocês começaram a puxar, porque é o cara que vive o problema. Né? E aí a gente traz isso como um ponto-chave para o insight criativo. Porque o cara que está sofrendo a dor ali, né, na pele, falou, cara, não é possível, não aguento mais. Para mim basta. Eu vou ter que fazer alguma coisa. E aí vamos então agora levantar desse lado aqui do ringue agora. E aí eu também tenho uma crença nesse ponto. Que eu acho que muitas empresas pecam. Posso colocar, se bobear, até a Performa comete esse erro, porque é um negócio muito disseminado mesmo. A gente, às vezes, conta só com o braço das pessoas que estão com a gente e a gente esquece que o cérebro dela tá lá também. O cérebro do cara tá disponível, ouve ele, dá a chance dele se manifestar. Cara, eu adoro, parece bobeira, as empresas que a gente tinha um cliente, como é um case muito positivo, eu vou falar porque eu vi funcionando, eu vou falar o nome da empresa. Foi na Metsu Minerals.
Eles tinham um programa lá de você dar uma sugestão, sabe? Eu nunca vi um programa que ser levado tão a sério como era levado na Metsu. Eu não lembro se era quinzenalmente, eles recolhiam as sugestões, analisavam todas, aí separavam algumas, votavam, né, qual era a melhor. O funcionário que deu a ideia era premiado, a ideia ia para um comitê, era em TI, né? Ia para um comitê em TI, tanto que a gente desenvolveu, eu conheci esse projeto deles, porque uma das soluções que surgiu foi para fazer uma otimização, olha só, hein, uma otimização na área de frete. Eles gastavam, como o negócio dele envolvia transporte de grandes peças, né? Eles fabricavam grandes... tudo deles era muito grande. A Metsu fabricava os equipamentos para mineração. Então, tudo monstro. Só coisa robusta. Só transporte absurdo. Então, houve uma ideia que saiu de uma caixinha dessa. Alguém foi lá, escreveu e falou, pô, e se a gente fizesse isso? Virou um projeto de economia de milhões para a companhia. Né? E outra coisa, sabe o que essas ideias de você bota na intranet uma área de inovação, submete sua sugestão, você começa a ouvir a equipe. Quando você implementa, quando você leva isso a sério, você empodera a equipe, que o cara fala, pô, esses caras estão me ouvindo. E mais do que isso, você usa o cérebro das pessoas que já estão trabalhando com você e você gera funil. Inovação é funil. Você tem que ter ideia entrando lá a todo momento para ela passar pelo funil da inovação e pingar resultado. Né? Então, para mim, simples, assim, uma área na intranet, não vamos simplificar, não vou falar de uma área de intranet, mas um processo boa, que permita que as pessoas da empresa submetam ideias relacionadas ao dia a dia de trabalho, enfim, não vou afunilar, submetam ideias e a partir daí essa ideia passe realmente por um crivo de análise, muito provavelmente multidisciplinar. Tá aí uma ideia de algo que a gente podia pensar em construir. Vocês têm, deve ter também software tem várias isso pronto ferramentas. já, né? Tem. Só que funil de ideias tem bastante. Não, mas que permite isso, qualquer um submeta e esse é ótimo. Esse já tem. Mas o mais importante é, eu quero botar a pergunta. Legal, eu coloquei uma ideia. Coloquei lá, joguei a ideia. A pessoa que deu a ideia participa do desenvolvimento ou fica guardada? A ideia ele deu e agora outras pessoas vão fazer? O cara tem que estar no projeto. Tem que participar. Ele tem que estar no projeto. E não é nem um prêmio para ele. Isso não é um prêmio para ele. É do tipo assim, cara, vem cá. Se você tem uma boa ideia dessa, ajuda a gente a implementar. Tá na cabeça dele. Boa. Esse cara tem que participar de todo o processo de ideação. Boa. Esse cara tem que validar protótipo junto com a gente. Ele tem que ir para campo. Quando a gente olha lá a nossa metodologia de desenvolvimento de ideias, que a gente fala de todas as dinâmicas de ideação, esse cara tem que participar de ponta a ponta. Quando a gente fala da equipe multidisciplinar, ele é um dos caras. Né? Eu acho, e essa resposta para mim está fácil. Outra coisa, complementando aí o que eu já também vivenciei no mercado, em relação à questão de ideias, você cria um modelo, uma governança, no qual times multidisciplinares podem se juntar, eles trazem a ideia, eles fazem um projeto e no final vários apresentam ali, uma vez por mês, uma vez por trimestre os projetos e eles são premiados pelo projeto que trouxe mais valor para a companhia. Sim. Também é uma maneira de incentivo. A gente já trouxe um lado, desse lado do ringue aqui, tem um lado negativo, mas que a gente já trouxe como solução, né? Fala assim, ter um processo. Aí por que isso é importante? Que se não houver processo, diferente da área de inovação de diretoria lá, que tem um cargo, uma postura estratégica, e essa base ela precisa subir a organização, né? Provar que aquilo faz sentido, que aquilo vai dar dinheiro, vai dar resultado. Então esse caminho dentro da organização ele é árduo, né? E a questão do processo, Léo, empresa que não tem processo inova. O problema é que passa a depender da seniorização da equipe. Se for uma equipe sênior,
Cara, a galera do tipo assim... Vai fazer. Meu. Não importa se você não queira, vai fazer. O cara faz, né? O cara, ele sabe como fazer, né? Então, ele, de um jeito ou de outro, tendo processo ou não, ele tem um processo na cabeça dele em função da experiência que ele tem. Quando você tem isso como um processo da empresa, você deixa de depender menos de pessoas. Seniors, né? Você começa a ser mais democrático, inclusive, porque mais pessoas podem participar do teu processo de inovação. E outra coisa que me leva a crer na questão do processo, porque senão fica muito com cara de sorte. Sim. Isso aqui aconteceu. Sem querer aconteceu. Não pode ser sem querer. Né? Há um processo de inovação. O que a gente faz? O Design Thinking não fala que todo mundo pode ser criativo? Pô, a gente não tem aquela falsa percepção de que não, criatividade é dom. O cara nasceu criativo. Até acredito que umas pessoas acabam pensando fora da caixa mais facilmente, né? Eu acredito muito nisso, como umas são mais inteligentes, musicalmente falando, outras matematicamente falando, enfim. Eu acredito que existem pessoas que são mais criativas, mas o Design Thinking é um processo de criatividade. Que faz uma equipe... Permite que as pessoas compartilhem. Permite que uma equipe multidisciplinar compartilhe informações em uma sequência lógica e pré-definida para buscar uma solução criativa para um problema. Legal. E aí você falou, tem que ter. Deixa eu só a gente fechar, que acho que daqui a pouco a gente já está recebendo aqui, né? Botaram um choquinho na gente. Temporada nova. A temporada nova. Agora é um choque. Tem um material de tortura que a gente dá uma chacoalhada aqui. Mas fica tranquilo, pessoal. Tá tudo tranquilo. O pessoal cuida bem da gente aqui. A gente é bem cuidado. Choque é só na performance. Você falou podcast, assim, dependência da equipe sênior, né? E você está falando, dependência da equipe sênior. O que leva... qual que é o ponto negativo? Uma visão, eu tive esse insight aqui, trazendo aqui nas memórias de outras organizações que eu passei. Para ter um sênior demora muito tempo. E aí tem aquela coisa, o sênior do mercado ou o sênior da empresa? Que são coisas diferentes. Eu posso contratar um cara mega especializado em algo, mas quando ele entra dentro da empresa... Ele é júnior em empresa. Então, assim, ter o sênior leva tempo. E aí vem aquela questão, a gente tem cada vez menos tempo. A gente tem que dar a resposta rápida para poder manter a nossa empresa relevante. Então, no final do dia, seja uma área de inovação, seja uma área de tecnologia, o que a gente está fazendo? A gente está tentando, trabalhando todo dia para deixar a nossa empresa, a nossa organização relevante no mercado, atualizada, respondendo com velocidade. Né? Com velocidade. E aí, processo ajuda muito. O processo é um acelerador, né? A gente, às vezes, tende a ver processo como excesso de controle, mas o processo, quando bem implementado, ele, na verdade, é o contrário. Ele é um facilitador das coisas, entendeu? Porque você tem um norte. Léo, mas tem uma falha no processo. O processo pode melhorar, tudo pode melhorar. E o processo não é escrito na pedra. Você identificou alguma coisa que pode melhorar? Sugere a mudança, cara, gente, acho que podia fazer melhor assim, assado. Outras pessoas vão avaliar, eu brinco com a galera lá na pessoa, você não pode se apaixonar pela sua opinião, né? Do tipo assim, você deu uma opinião, muito provavelmente outras pessoas vão criticar, né? Eu chegava com ideias maravilhosas na performance, acordava de madrugada, chegava assim, André, pensei num negócio que a gente vai mudar a empresa, explicava para ele falava, essa ideia é uma merda. Mas você pensou nisso, ficava olhando pra cara dele, obrigado, eu também te amo. Levantava e saía. Normal, tem que estar preparado para isso, né? Mas aí entra a questão, de novo, como ter um processo é legal. Se é uma opinião anônima, isso aí eu já vi. Eu não lembro onde foi que eu li esse feedback, quando a gente estava colhendo feedback de processo. Anônimo, a pessoa se sente mais à vontade. E aí era um elogio ao processo, como a gente conduz o design sprint. Quando a gente está fazendo a ideação que a gente coloca no modo anônimo. Aquela história da gente colocar no modo anônimo... Liberta as pessoas, né? O elogio que a gente recebeu foi esse. Eu sou uma pessoa super tímida e o fato de eu poder escrever anonimamente, sem que as pessoas saibam que sou eu, destravou minha mente. Então, né, o processo ajudou a gente a passar uma etapa.
eu era um que era contra. Então, pra que é anônimo? A gente está criando todo mundo junto. Né? E quando eu falei isso pro Samir, o Samir não me deu essa justificativa do modo anônimo. De tirar barreiras. O que ele falou foi só assim, não, Léo, porque aí você não fica focado no que outra pessoa tá fazendo, você fica focado no seu. Falei, puta, verdade, entendi. E ainda tinha um outro benefício. Então, a minha ideia de deixa aberto, todo mundo vê todo mundo, era ruim. Deixa aberto na hora de votar. Na hora de votar, beleza. Todo mundo leu de todo mundo. Fala, não, eu gostei desse. Acabou. Então, dar ideias, corrigir processos, normal. Né? Você não gostar de um processo ou de outro, normal também. Agora, ter um processo, principalmente, de novo, a discussão que a gente está tendo hoje muito no nível tático. Ter um processo é muito importante. Cara, o papo tá bom, mas... Muito importante. A gente vai ter que... Mas chegou ao fim. A minha tornozeleira aqui já tá... a gente continua esse bate-papo em outro churrasco lá em casa, certeza, Celso. Estou esperando. Eu não vou quebrar mais nada, pode me chamar. Vamos inovar a piada na performance agora, tem alguém de bobeira e fala, mano, tô aqui, tá olhando pro tempo aí, tô inovando. Ócio criativo. Ócio criativo, tô inovando. Celção, obrigado por ter vindo. Cara, adorei o bate-papo. Foi tudo meu. Seja muito bem-vindo. Galera, quem ficou com a gente aí até o final, por favor, curte, compartilha. Se tiver alguma dúvida, pergunta para mandar, manda. Se for pergunta para o Celso, a gente faz chegar até ele. Pergunta para a gente responde. A gente põe a tornozeleira que a gente tá aqui no pé dele também, responde. Até ele responder. Muito obrigado por terem ficado com a gente até o final e até o próximo episódio. PQP, performa que pode. Um abraço, galera. Tchau, Valeu, tchau. gente. Aquele abraço.